Boa noite a todos. Boa noite. Bom revê-los. Principalmente nesse dia que a chuva trouxe frescor, mudou um pouco a cara das estações, né? Isso é muito bom. E o Carlos estava dizendo a questão de perder tempo. Sabe que é um hobby que nós mais adoramos fazer? A gente perde tempo. Nós, a grande maioria de nós, com as suas exceções, não sabemos aproveitar bem a oportunidade que foi nos dada para estar hoje aqui, reencarnados, cumprindo as nossas etapas de progresso, as nossas missões pessoais, porque todos os espíritos são missionários na acepção da palavra, mas tem os missionários, aqueles espíritos que têm missões maiores, de relevância nacional, mundial, mas tem nós, aqueles espíritos que têm as pequenas missões da nossa existência, da nossa vida. Todos somos missionários. Nós não viemos aqui, nós não reencarnamos para passear e nem para descansar. Lembrando um amigo meu da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a quem eu estimo muito, João Felício, ele sempre diz que é melhor trabalhar do que dar trabalho. Porque quem dá trabalho fica devendo todo o trabalho que deu. E quem trabalha cumpre uma lei universal, que está na terceira parte da obra que vocês estão estudando, Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho. Que é trabalho? Toda ocupação útil é trabalho. Todo momento que nós estamos fazendo alguma coisa de útil, nós estamos trabalhando. Não é só aquelas 8, 9 horas que nós passamos dentro das empresas, ou aqui, ou lá, nas nossas atividades profissionais, ou embaixo de um parreiral. Não, trabalho, toda ocupação útil é trabalho. E espírito no universo inteiro não progride se não trabalhar. É importante. Nesse momento, todos nós estamos trabalhando. Porque aqui é uma conversa, uma troca de impressões, de amigos. E nós vamos falar hoje, foi me pedido qual era o tema da palestra, e eu gosto muito de trabalhar o Evangelho. O Carlos já sabe, então ele me convida, a gente vai para dentro do Evangelho, vai para dentro do Evangelho do Espiritismo, trabalha aqui, trabalha lá. E nós vamos fazer uma pequena viagem hoje, nos primeiros 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos trabalhar 5 capítulos. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi ditado, ele foi montado de uma tal forma que tem um encadeamento dos capítulos. Nem um capítulo está sozinho, mal pautado, mal situado. Todos eles têm um regramento, todos eles têm uma sequência lógica. É que nem a obra O Livro dos Espíritos. Lá a introdução, fazendo os seus apontamentos, e depois, na primeira pergunta da obra, que é Deus? Já começamos a falar lá de cima. Suprema inteligência do universo, causa primeira de todas as coisas. E aí se desencadeia na primeira parte do Livro dos Espíritos, onde é completada a primeira parte do Livro dos Espíritos, depois vem ser desdobrada e completada na Gênese. Até a pergunta 75, na pergunta 76 já, o que é espírito com letra E maiúscula, seres inteligentes da criação. A pergunta número 23, o que é espírito com letra E minúsculo, princípio inteligente. Então, o que é espírito tem dois o que é espírito. Um com letra maiúscula, com minúsculo. Tem traduções que não aparece isso. Um momento ele é princípio inteligente e depois ele passa a ser um ser inteligente.
A terceira parte do livro dos Espíritos. A segunda parte é o livro que bate com o livro dos Médiuns. Então a primeira parte com a Gênesis, a segunda parte com o livro dos Médiuns. A terceira parte, a parte natural, que eu gosto muito mais, porque a primeira parte é científica, a segunda fala das questões da mediunidade, do intercâmbio, dos espíritos, espíritos lá, espíritos aqui, 6 lugares que a gente costuma dizer aonde os espíritos se encontram. Porque às vezes a gente pede para as pessoas aonde os espíritos se encontram. Aí as pessoas dizem, no mundo espiritual, muito bem, está ótimo. Mas na verdade os espíritos estão em 6 lugares. Eles estão lá, no mundo espiritual. Aí tem um capítulo que trata só do mundo espiritual. Mas eles estão aqui, encarnados, então eles estão no mundo físico. Eles podem estar aqui pensando nos que estão lá. Eles estão lá pensando nos que estão aqui. E tem aqueles que estão indo daqui para lá, desencarnando, e tem aqueles que estão vindo de lá para cá, encarnando. Então o espírito pode estar em 6 lugares. Pode estar aqui, pode estar lá. Pode estar vindo de lá para cá, pode estar indo daqui para lá, pode estar aqui pensando lá, pode estar lá obrando quanto aqui está aqui, pensando aqui. Ah, mas por que você fala que pode estar aqui pensando lá? Porque uma coisa eu gostaria que nunca mais vocês esquecessem. Porque a gente está onde o nosso pensamento está. Nós não estamos onde nós estamos. Nós estamos aonde o nosso pensamento está. Então, dependendo do que a gente pensar, é lá que está. Porque eu sempre costumo, nas nossas pequenas atividades, dentro da minha pequena condição, é dizer assim, nós estamos aqui, todos agora concentrados, mas dá um vento mais forte naquela janela, bate a janela, e imediatamente as senhoras que estão aqui, que são mais preocupadas, né, do que nós, homens, já vão imaginar, vento, será que eu fechei tudo lá em casa? Naquela fração de segundo, desse lapso de tempo, desse pensamento, você me deixou sozinho aqui, e sem querer você foi para lá. A palavra que eu falei, perdeu. Quando você está fazendo uma coisa, pensando uma coisa, uma pessoa está escutando, não está. Você escuta a pessoa falar, mas você não entende, porque você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E os Espíritos nos contam que a gente está aonde o nosso pensamento está. Então nós podemos estar aqui, interferindo nos que estão lá, e nós podemos estar lá, interferindo nos que estão aqui. Daí vai falar das exceções. É linda a obra. Estudem Kardec. Ah, mas eu não sei não. Estudem, gente. Estudem. Depois, a terceira parte, que é a parte do Evangelho. 10 leis, 12 capítulos. Maravilhoso. E encerra, e que é a parte que fecha com o Evangelho, a terceira parte do livro dos Espíritos fecha com o Evangelho, a quarta parte fecha com a obra Céu e Inferno. Aí tem todo o desenrolar, começando de Deus até o que acontece. Então, quem segue as leis, o que acontece depois na quarta parte. Quem não segue as leis, o que acontece. Penas aqui, penas lá. Porque tudo que nós estamos passando não é castigo de Deus, é proposta nossa. Porque Deus não castiga, Deus ama e equilibra o universo. Quem se castiga somos nós mesmos pelos nossos atos equivocados. Porque quando a gente espalha, a gente recolhe, quando planta, colhe. E o Evangelho é um livro fantástico, profundo. Tem pessoas que me dizem assim, Alcione, eu ganho, tu é espírita, né? Sim, sou. Tem gente que tem vergonha de dizer que é espírita. Não sou espírita. E a pessoa me diz, mas tu é kardecista? Aí eu até respondo para a pessoa, sou. Porque a pessoa, ela pensa que tem outros tipos de espírita. Espírita só tem um. Espírita. Não, mas tem os espíritas da Umbanda. Não, são umbandistas o nome. É outra conversa. Espírita só tem quem estuda e é espiritismo. Ah, mas é o espiritismo. Eu tenho um diretor da minha instituição que gosta de dizer assim, eu gosto de dizer que eu sou espírita kardecista. Eu digo redundância. Está falando 2 vezes a mesma coisa. Eu sou internacional colorado. Espírita é só espiritismo. Mas eu sou espírita da Umbanda. Não, então você é um espiritualista da linha da Umbanda. Porque o nome da nossa doutrina é espírita. Doutrina espírita. Sou espírita. Sem problema nenhum. Aí as pessoas dizem, eu ganhei um livro, o Evangelho com o Espiritismo.
Aí a pessoa me disse para mim fazer uma prece e abriu o acaso. Quando a gente abriu o acaso, parece que é incrível. É bem o que eu estava precisando ler, bem o que eu estava precisando. Se aconteceu com vocês isso, é só coincidência da minha conversa aqui. Né? Mas as pessoas fazem, tem algumas que são até imaginaram, faz uma prece, chama teu anjo, como se tivesse a serviço de passar a página do livro nosso. Né? Os bons espíritos que nos ajudam, os nossos guias, também têm tarefas importantes, nos guiar e também têm tarefas de progresso. Então sempre pronto para nos inspirar. Desde que você tenha uma coisa muito simples. E que Jesus falava, ouvidos de ouvir, olhos de ver. Porque às vezes a gente tem ouvidos e não ouve. A gente tem olhos e não vê. A gente anda meio assim. Aliás, a grande maioria da humanidade, ela anda meio num sistema de dormência. Então por isso que temos que aproveitar bem o tempo. A reencarnação é curta. Sabemos que tem quase 30 milhões de espíritos matriculados no planeta. E hoje, segundo o censo mundial, 7,5 bilhões estão encarnados. Quer dizer que tem lá no mundo espiritual 3 ou 4 vezes o número que está encarnado. É um vestibularzinho bem confuso. Bem difícil. Então tem que aproveitar. Aproveitar a existência. Aproveitar a oportunidade reencarnatória. É importante. É importante não deixar passar. Aprender, melhorar o seu coração, a se pacificar, trabalhar as virtudes. Mas a grande maioria vem aqui, nem sabe o que está fazendo aqui. Aliás, nem sabe de onde vem, porque para muitos tem uma dúvida. Quem eu sou? Não sabe o que está fazendo aqui. Eu faço uma atividade que uma grande porcentagem das pessoas come, bebe, dorme e faz sexo. E no outro dia faz tudo novo. Ninguém sabe a proposta existencial. Nós não viemos aqui. Nós temos uma proposta, nós somos espíritos imortais que habitamos o universo e temos uma proposta de reencarnação aqui nessa cidade, no meio daquela família, convivendo com aquelas pessoas, porque ali existe uma proposta de reeducação do nosso próprio coração. A cegonha não errou o lugar. Aí a gente reencarna numa família assim, com o pai assim, com a mãe assim, quem sabe não tem mãe, quem não sabe não tem pai, com um monte de irmãos, tem alguns irmãos que se dão mais, menos, e de repente a gente vai crescendo naquele ambiente e de repente começa a vir os outros, as cunhadas, os cunhados, vai misturando, e aí os desafios da vida vêm, chegam os filhos, as dificuldades. Para isso que a gente veio. Ninguém veio aqui a passeio. Nós viemos aqui como um trabalho de amadurecimento espiritual. Nós temos que retornar para o mundo espiritual quando a nossa querida amiga nos chamar. A gente tem que retornar melhor do que a gente veio. Porque daí aqueles 70, 80, 120, 150 anos, vale a pena. Se nós voltarmos para lá mais endividado e chegar lá e dizer assim, nossa, eu não aproveitei minha reencarnação, isso é terrível. Uma comunicação de um espírito que eu tive a oportunidade de ouvir, ele disse, olha, a maior dor quando a gente chega no mundo espiritual, não é dos erros, temos, né? Mas a maior dor é a dor de se dar consciência do tempo que perdeu. Não ter aproveitado o tempo. Desafios, meus irmãos, todos têm. Familiares difíceis, todos têm. Agora não esqueça que nós também não somos. Porque a gente tem uma facilidade muito grande. E nunca mais esqueçam o que eu vou falar. Isso é um recado passado, não foi dado por mim. Aliás, eu não tenho condições de inventar nada. Isso nosso Mestre Jesus dizia. A gente vê um cisco no olho do outro e não consegue ver uma trave que está no nosso. A gente passa mais tempo prestando atenção naquilo que não nos compete prestar atenção do que prestando atenção em nós. A gente consegue ver as dificuldades, as imperfeições do outro, mas não consegue enxergar as nossas.
Mas você não veio aqui para ser balizador do outro, você veio aqui para fazer um processo de iluminação no seu coração. Nós temos que enxergar as nossas dificuldades, as nossas deficiências, pautá-las e fazer um trabalho de reflexão e tentar melhorar onde aperta o sapato. Daí aquela minha amiga diz, mas o Evangelho é maravilhoso. Você pensa, abre e está ali para nós. É incrível. Parece que tem um espírito, né, como eu disse antes, botando o dedinho na página que tem que abrir. Eu digo, minha irmã, eu vou te explicar. É bem simples. É que o Evangelho, aonde nós abrir, nós somos tão pobres, que aonde nós abrir, nós pegamos bem. Se tu abrir no capítulo tal, nós precisamos. Se tu abrir perdão, nós precisamos. Se abrir tolerância, nós precisamos. Quer dizer, nós somos tão imperfeitos que nós precisamos de muita coisa ainda. Mas é um trabalho nosso. Às vezes a gente é muito exagerado com os nossos familiares, a gente é muito radical com esse, com aquele, no nosso trabalho. Temos que prestar atenção. Somos espíritos imortais com uma proposta reencarnatória e temos que sair daqui vencedores. Sobre nós mesmos. Porque ninguém vem aqui competir com os outros. A gente vem aqui deixar o homem velho para trás e trazer um homem novo. Um homem que ama mais. Já falei aqui nessa sala. A gente gosta de ser amado, mas esse não é a melhor proposta. A melhor proposta é amar. Porque quem ama recebe. Quem é amado fica devendo todo o amor que é dado para ele. Porque tudo que fazem por ti você deve. Tudo que tu faz pelos outros, você tem benefício do mundo espiritual. Porque é automático. Tudo é automático. Eu quero fazer o bem, mas não quero nada para mim. Tem pessoas que são assim também. Não adianta você pedir. Porque todo o bem que você faz é a ti mesmo que você faz. Então espalhe o bem. Se tiver uma proposta antes de uma situação, de um lar, de uma escola, de um centro que precise de ajuda, aí foi pedido alimento. É mais fácil da coisa. Vou fazer uma pergunta para vocês. Faça uma reflexão. Quem quiser levantar a mão, levante. Mas faça uma reflexão profunda do que eu vou falar agora. E a gente quer ser feliz. Quer ver a resposta? Eu não vou responder. Quem vai responder é vocês. Quem de vocês faz trabalho voluntário? Levanta a mão mesmo. 2 pessoas. 3 pessoas. 4 pessoas. É a média. É a média. É a média. Às vezes o auditório de 400, 500, levanta a mão lá, 10, 12, 15. Considera catar, eu não sei se é voluntário, tampinhas para ajudar ONGs, coisas assim, é voluntário? Toda ocupação útil é trabalho. Eu levanto. Quem se dispõe a trabalhos voluntários? De catar tampinha, de fazer visita a lares, de ajudar lá no bombeiro voluntário, nas crianças lá, nas crianças aqui, na casa espírita, na entrega disso. Quem faz? Pois é. Quem é solidário não é solitário. Porque a coisa mais gostosa que tem é você terminar e cumprir uma hora de trabalho voluntário, que vai para casa feliz. Porque é bom. Fazer uma visita para aquela senhorinha lá, a vovó lá que desencarnou o vovô, vamos lá fazer um bolinho, passar uma tarde com ela. Ai, que coisa boa! Vocês nem sabem a luz que tem o presente que vocês dão para ela. Precisamos entender isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, já abre o Evangelho no capítulo 1 dizendo, Jesus já está dizendo, porque quando ele começou o apostolado dele, já havia indagações. Aquele povo daquela época esperava um Messias, mas eles esperavam alguém que viesse resolver, como também muitos de nós esperam, até paga uma porcentagem do seu salário para isso, cada um faz o que quiser, não tem nada com isso, mas pensa bem, que viesse resolver os seus problemas, porque o povo hebreu, os judeus daquela época, tinha uma pendência tão antiga, foram cativos em tudo que é lugar do mundo, naquela época, na Babilônia, no Egito, daí tem aquela conversa de Moisés que abriu o rio abriu, ele passou, e ficaram 600 mil pessoas andando pelo deserto, já contamos aqui, e vai e vem,
Mas eles estavam esperando. Então a primeira proposta do povo hebreu, do povo judeu, era Moisés. Eles seguiam a lei mosaica. Aliás, eles seguem. Então Jesus encarnou, porque Jesus não reencarnou, porque reencarnar é voltar a... Jesus nunca teve duas reencarnações, teve uma só. Tem gente que diz, Jesus foi isso. Não, não foi. Jesus encarnou. Aquela encarnação é um Espírito que coordena o nosso planeta há 4,5 bilhões de anos, segundo a obra Caminho da Luz de Emmanuel. Aí, Jesus, quando começa aquela questão que está lá colocado Moisés, os 10 mandamentos, que é uma proposta que todos nós conhecemos, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, já abre com os 10 mandamentos. 10 mandamentos é a primeira proposta da era cristã. Moisés recebeu, tinha 2 leis, a lei divina, que eram os 10 mandamentos, que segundo foi escrito uma tábua, folclore, de um jeito, de outro, mas tinham leis profundas ali, os primeiros princípios, mas também ele tinha uma lei civil, que vocês podem ler lá no Deuteronômio, vocês podem ler no Levítico, podem ler nesses livros do Velho Testamento, principalmente do Pentateuco mosaico, da Torá judaica. Os judeus estudam esses livros. Está lá. Então, a primeira coisa que Jesus começou a dizer, e abre o primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei. Ele está dizendo que ele não veio destruir a lei mosaica, que o que Moisés disse está valendo. Ele dizia para todo mundo, eu não vim destruir a lei, eu vim dar prosseguimento, complemento. Então ele não vinha para dizer, ó, o que Moisés disse não existe, agora que vale é isso. Não. Ele disse, eu não vim destruir a lei. Ele já dizia para os judeus, eu não vim destruir a lei. Aliás, Jesus era judeu. Ele frequentava a sinagoga. Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus caminhou pela terra e fez o bem e deixou uma mensagem, o Evangelho, que não é dele, é de Deus. Ele é portador. Ele foi portador para os nossos corações. Então ele não veio destruir a lei. Já deixou claro que valia aquilo que estava para trás. Mas ele veio dizer muito mais coisas. Porque a lei mosaica também ela era um pouco dura. Tanto que o povo judeu, se pegasse, por exemplo, um casal cometendo adultério, né, o que acontecia? Tem uma história muito conhecida, que apedrejava uma pessoa, era condenada até a morte por lapidação, apedrejamento. E aí? Ah, mas está lá nas leis mosaicas. Mas é engraçado, né? Pelo que a gente sabe, só apedrejava a mulher. Malá era para apedrejar os dois. Mas a mulher, e ele conta, naquele dia que ele encontrou aquele burburinho, tem aquela mulher que foi julgada arbitrariamente, porque a gente geralmente julga arbitrariamente, até os outros, nós costumamos julgar arbitrariamente, a gente tira as nossas conclusões assim de uma forma muito ligeira. E estava lá sendo julgado. Ia começar a lapidação, eles viram que Jesus estava sentado, e os judeus, gostavam de provocar ele. E o que devemos fazer com ela? Daí, o que aconteceu? Foi pego em adultério. Jesus sempre respondia uma pergunta com uma outra pergunta. Ele perguntou, o que está escrito na lei? Na lei. Que tem que apedrejar. Então, sigam a lei. Mas ele estava escrevendo no chão, hipócritas, isso. Ele escrevia os defeitos das pessoas que estavam ali. Os caras começaram a olhar. Só que Jesus disse assim, mas quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí tinha uma lei, mas ele veio dizer, mas quem não tem, tal faça tal. O que aconteceu? Desapareceu. Ele não destruiu a lei. Ele só veio trazer uma nova visão sobre aquilo. No segundo capítulo ele dizia, é muito interessante isso, ele dizia para todos, o meu reino não é deste mundo. E naquela época só se falava aqui, lá, meu reino não é deste mundo. Ele falava muito exército, meu pai, porque não sei o que. Ele falava assim. Aí pega um apóstolo assim que era mais belicoso, que era mais, tinha o seu jeito, né? Pensa assim, não, nós estamos aqui vivendo o jugo romano, já vivemos o jugo babilônico, já vivemos o jugo egípcio, somos sempre escravos, temos que trabalhar para pagar imposto, tem os coletores de imposto, vai para Roma, nós temos que trabalhar, e nós ficamos com um pouco e pagamos,
e está vindo esse homem extraordinário, está dizendo que o reino dele não é desse mundo, os exércitos de Deus, o que nós vamos fazer? Esse homem que veio ser o Salvador, porque o Velho Testamento sempre dizia que pegar os profetas, eles estavam preparando a vinda do Messias, que era o cara que ia libertar o povo hebreu do cativeiro, em todos os tempos, né? Aí, Jesus dizia, meu reino é desse mundo. O que passou pela cabeça do nosso irmão Judas? Eu vou arrumar confusão para ele aí. E na hora que botar na mão dele, o que vai acontecer? Vai baixar os exércitos de Deus aí, vamos resolver já tudo. Já vamos tirar os romanos. Quando entregou Jesus, Jesus se entregou, que nem uma ovelhinha. Ele não estava entendendo, meu reino não é desse mundo. É um capítulo fantástico. Vai falar da vida futura, a realeza de Jesus. Maravilhoso. Meu reino não é desse mundo. É lindo. Capítulo 2. Então ele não veio destruir a lei. E aí ele diz no capítulo 2, meu reino não é desse mundo. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, chega ao seguinte: seu reino não é desse mundo, daí ele vai dizer, há muitas moradas na casa do meu Pai. A grande maioria de nós imagina que nós estamos sozinhos no universo infinito, que não tem, né? Mas temos que já acreditam em outras coisas. Nós temos um mundo espiritual que está aqui, nos vendo, conosco. Aliás, o mundo espiritual é interdimensional, tem várias dimensões do mundo espiritual. Nós sabemos que existem várias esferas no planeta, tem até um livro da Ferris, tem outros livros que estudam essas propostas de níveis espirituais do planeta. Um dia desse nós vamos falar. Lá em Marcelino Ramos, eu jogava futebol numa época. Lá em Marcelino Ramos eu gostava de ir lá, porque tinha um campo que eu não sei, eu sempre fui ligado a essa questão religiosa. Tinha um campo de futebol, que o nome do campo era lá no seminário, bem no alto, era o Sétimo Céu. E era a única maneira de eu estar no Sétimo Céu, era lá. E eu adorava ir lá, porque eu estava no Sétimo Céu, porque para desencarnar e ir para o Sétimo Céu aqui, meu amigo, tu tem que ser, como diz meu filho, ninja misturado com Jedi. E com o coração totalmente cristianizado. Porque a gente carrega Jesus em escapulário, crucifixo, diz que é cristão, mas não vive como cristão. É só da boca para fora, porque na hora de perdoar como ele recomenda, a gente não consegue. Na hora de ser indulgente como ele recomenda, ele não consegue. Na hora de nós fazer a caridade como tem que ser, não consegue, até conversa. Porque o cristão não precisa provar com um crucifixo, com um escapulário, com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, pela cidade. Prova pelos atos. Prova pelos atos. Então ele vem dizer, há muitas moradas na casa do meu Pai. Claro. E João usa isso. Uma proposta dele. Então, é claro, há infindáveis planos de vida pelo universo infinito. Se aqui tem 7 esferas, imagina, segundo as obras de André Luiz, segundo outros estudiosos, e até próprio Allan Kardec, na sua Revista Espírita, fala de vida em Júpiter. Chico menciona Marte, mas não sei. Mas isso é só uma questão de... Cada um imagina como quiser. Mas há muitas moradas no universo. Nós estamos matriculados nessa. Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? Por que nós estamos matriculados nesse planeta que nós conhecemos Terra, que é a nossa casa, nosso lar, hospital, templo? Nós sabemos que é um planeta de provas e expiações, que a humanidade que vive aqui é uma humanidade que tem muitas coisas para espiar, muitas coisas para aprender. Porque tem a outra sala do lado aqui, que já é uma série mais adiantada. A outra sala do outro lado já é uma série mais atrasada. Mas aquela outra sala ali é uma série anterior à nossa. Funciona assim. Numa academia funciona assim, no colégio funciona assim no universo. Cada planeta, cada estrela é compatível para espíritos de acordo com a sua evolução, da sua realidade. Eu quero morar num mundo bem bom. Ótimo. Sabe que eu posso? Pode. E o que eu faço para ir para lá? Seja bem bom. É bem simples.
Vocês viram que não tem confusão nenhuma? Divaldo Franco, numa ida a Porto Alegre, a convite da Félix está fazendo um grande trabalho. A Federação Espírita, hoje presidida pelo nosso querido irmão, está fazendo um trabalho fantástico. Gabriel Salum já foi vice-presidente. A Beth, que era a nossa presidente, ficou ajudando ele. Toda a equipe da Félix, amigos valorosos. E o Gabriel, um jovem advogado, entusiasta, maravilhoso. Estão fazendo um trabalho fantástico. E contam com a nossa ajuda. E a gente, sempre que pode, dentro das nossas condições, a gente troca experiência com ele. Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. É muito importante esse trabalho. Então, queridos, cada um tem a sua proposta. Nós moramos aqui por causa disso. Eu quero ir para um mundo melhor. Quando você for bom, você vai para um mundo melhor. É bem fácil. Divaldo Franco falava lá em Porto Alegre. Então, uma pergunta da Cristina Ranzolin, a seguinte termo. Divaldo, o que eu faço para ser feliz? Ele disse, é bem fácil. É fácil ser feliz? É fácil ser feliz? Basta amar, ele disse. Porque quem ama é feliz. E toda vez que você ama, tem uma resposta do universo para falar. Mas a gente não ama, a gente anda ao contrário. A gente, em vez de fazer o bem ser bom, a gente não faz. A gente é mal. Mas ninguém é mal para os outros. A gente é mal para si. Eu fui mal para aquela pessoa. E toda vez, não tem problema. Tudo que você fizer para os outros, faz para você mesmo. Foi eu que disse isso? Quem disse? Foi Jesus. Então tem pessoas que adoram. Você vai ver o que eu vou fazer. Aquela me paga. Será? Será que é ela que paga ou você que paga? Quem paga? Quem faz. Então, bom. O bem para nós é ser bom. Fazer o bem. Uma proposta que está na Gênesis. O mal existe, gente. Vocês já estudaram isso? Vamos filosofar um minuto? Vamos filosofar? Vamos? Como é que é seu nome, meu? Rogério. Mal existe, gente? Eu acho que existe a falta do bem. Pois é, gente, está aí, ó. A resposta está na mão. O mal não existe. Segundo a obra, o mal é a ausência do bem. Porque Deus nos deu toda essa proposta. Quando a gente não faz o bem, a gente está fazendo ponto. Segundo Einstein, segundo a Gênesis, a escuridão existe? Muitas pessoas existe, não existe. O que existe é a ausência de luz. Porque a hora que nós apagar as luzes, escuro. Mas na hora que nós acender ela, claro. Então, só é a ausência. Aí para provocar, o frio existe? A ausência de calor. Vocês estão entendendo? Que o mal não existe, a ausência do bem. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos: basta não fazer o mal para agradar a Deus e ter uma encarnação mais tranquila no futuro? Não, não basta não fazer o mal. Você é responsável de todo o mal que haja de ti pelo bem que você deixou de fazer. Não está fazendo bem, você está fazendo o quê? Mal. Bem simples. E o mal é ruim para quem? Para quem? E o bem é bom para quem? Pois é, gente. E aí? Por que nós confundimos tudo isso? Por que nós agimos diferente disso? Nós sabemos tudo. E por que... Fazia muito tempo que eu não escutava essa palavra. Pois é. A gente... Vou usar. Dá licença, posso falar ela? Peço licença a todos, mas a gente é muito cabeçudo. Aí quem chora? Quem chora? Quem sofre? Nós.
No 4º capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele já está falando da reencarnação. Aí ele está dizendo, não vim destruir a lei, tá? Está tudo jóia, vim dar complemento. Vamos desdobrar, vamos falar mais coisa. Aí ele diz, meu reino não é desse mundo, fica tranquilo. Não sou o rei, não vim aqui. Aí ele vem dizer assim, há muitas moradas na casa do meu pai. Ele vem falar disso. Aí ele chega, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem está falando aí? Da reencarnação. Quantas vidas nós temos, queridos? Uma só. Com centenas ou milhares de reencarnações. Não sei, eu estou chutando o número. Os mais inteligentes, os mais rápidos, menos. Os mais empatadinhos, que nem eu, mais. Porque a gente vai, dá 2 passos para frente, volta, dá 2 para trás, depois dá 1 para frente. Progredir muito. Mas agora, o nosso planeta está mudando. Do planeta de mundo de provas e expiações, ele está entrando num período da regeneração, aonde aqueles espíritos que aqui permanecerem vão fazer o trabalho de regeneração. Isso mesmo, vão se regenerar. Não é o planeta vai ficar regenerado, não. Vai fazer o trabalho da regeneração, é o mundo da regeneração. Posso fazer um comercial de uma atividade que vai acontecer aqui em Garibaldi? Eu não sei, dia 19 de abril, eu devo falar na FISUL sobre sinais dos tempos e a geração nova. E aí nós vamos falar sobre essas questões que está na obra Gênesis. É uma palestra de 1h30 baseada na obra Gênesis, que nós vamos falar dos sinais dos tempos e a nova geração. Quem é essa turminha aí? Eu e o Carlão, quando chegava gente lá em casa, nós tínhamos medo de gente. Esses não têm. Quem é esses espíritos? O que eles vêm fazer aqui no planeta? Isso tudo está na Gênesis, gente. Isso tudo está conosco desde 1868. E nós assistindo Big Brother. Jesus amado. Nós assistindo banalidades. Me desculpa, vulgaridade. Pessoal, desculpa o meu jeito, mas é uma questão de sintonia. Tire as conclusões. Nós perdendo tempo de brigar por causa de futebol, dependendo do tempo de ver novelas. Gente, nós vamos somar as horas de novela daqui e as horas de futebol, e nós vamos botar na balança as horas de benemerência, de trabalho voluntário. Vocês vão ficar com vergonha de vocês quando desencarnam. Façam essa reflexão. Ah, mas não pode extrair? Pode. Mas tem gente que isso aqui vira doença. Tem gente que briga por causa de futebol. 2016, gente. Eu sempre digo, a Sandra Della Pola, uma palestrante da federação, muito querida, uma pessoa bondosa, ela sempre diz o seguinte, sobre a questão de novelas: tu assistiu uma, tu assistiu todas. Eu ouvi ela falando numa palestra, tudo igual. Os mocinhos começam a se lascar e no final eles também. Tudo igual. É resultado certo. Nós passamos um tempo, nós podíamos ficar em casa, fazendo um trabalho de convivência, de leitura, de fundamentação, de caminhada. Mas a televisão não é legal? É programa sadios. Ah, mas é só isso que eles passam, porque é isso que nós gostamos de assistir. Quando nós começarmos a desligar os aparelhos para Big Brothers, para UFCs, porque voltaram os gladiadores, vocês já notaram como estão? Quando nós parar de assistir, eles não passam, porque eles gostam. Nossa, mas é isso que nós gostamos. Aí tem aqueles programas televisivos no entardecer, de exageros da capital de São Paulo, de agressividade. Meu pai adora. Eu amo meu pai, mas ele adora. Ele pega um copinho de cachaça. É, gente, é meu pai. É meu pai, ele tem esse. Ele senta lá e não incomoda. Mas ele precisa
dos doidos. Aí ele fica lá. Meu Deus. Aí ele fica vivendo dentro daquela sintonia. E quem fica assistindo policiais até 2, 3 horas da manhã e encrencas, brigas, qual é o estágio do sono? Pensem. São reflexões que nós precisamos fazer. Então ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação. Vem falar da reencarnação. Mas Jesus não falou a palavra reencarnação. Nunca disse. Ou disse? Tem reencarnação na Bíblia, nos Evangelhos? Não, não tem. A palavra reencarnação não tem. Até Jesus não podia falar, sabe por quê? Porque quem cunhou a palavra reencarnação foi Allan Kardec. E Allan Kardec cunhou isso em 1857. Apareceu pela primeira vez no dicionário de Oxford em 1858. A palavra reencarnação significa repetir, o in, dentro, carne, ação. Então, a ação de retornar à carne, a reencarnação. Mas lá no passado era conhecido como ressurreição. Como é que Jesus, como é que os apóstolos vão perguntar para ele, Senhor, quando ele saiu lá do Monte Tabor, da transfiguração, que eles viram Elias de um lado de Jesus, Moisés do outro, que eles descem, o senhor quer que nós montemos uma tenda para ficar por aqui? Tá tão bom, né? Estavam os 3, Moisés, Elias e Jesus, ficam sempre aqui. Jesus disse, não, vamos descer. Quando está descendo, Jesus não fala nada que viu. Jesus pediu o segredo, só conte depois. Aí eles viram Elias, mas Senhor, nas Escrituras dizia que Elias tinha que retornar antes do Messias prometido. Não sou eu que estou dizendo, são os profetas do Velho Testamento. Dizia lá que Elias retornaria antes do Messias. E se Jesus estava dizendo, ou estava mostrando, ele estava entendendo que Jesus era o Messias, como que Elias não tinha que ter voltado? Não voltou? Daí viram Elias lá. Daí Jesus disse, ele voltou. Aí todo mundo chega à conclusão ali, né, que era João Batista. Aí eles fazem uma pergunta, que Jesus pergunta para eles assim, quem dizem os homens que eu sou? Se eu estou lá com Jesus no meu jeitinho, todo especial, eu ia dizer, tu está ficando maluco? Que dizem quem tu é tu. Tu não sabe quem tu é? Tu é Jesus. Tá? Nós íamos usar o termo bem hoje, né? Que os jovens usam, se ligou. Tu é Jesus. Mas que pergunta é essa? Quem dizem os homens que eu sou? Aí os Pedro e a turma respondem, uns dizem que tu é Elias. Outros dizem que tu é Jeremias. Outros dizem os profetas que retornaram. Aí tem gente que diz que não fala em mediunidade na Bíblia. Não fala a palavra mediunidade. Mas os acontecimentos bíblicos, de anjo aparecer aqui, não sei quem apareceu lá, disso aqui, irmão, é o quê? Mediunidade. A mediunidade é do espiritismo? Não, a mediunidade é da humanidade. Porque tem médios em todas as religiões. Tem médios ricos, nos pobres, em países de povo amarelo, dos negros, dos brancos. A mediunidade espalhou por toda a terra. Olha quem dizem. Aí tem muita gente que vem discutir. A Bíblia não fala mediunidade, estude. Porque a gente não diz onde está. Aí tem um outro ponto que elas falam da reencarnação, que eu estou tratando agora. Que diz assim, aqui essa questão da reencarnação, vocês espíritos estão mexendo com coisa que não devem. Por quê? Porque Moisés proibiu. Aí, porque eu sempre estudo isso. Moisés proibiu mexer com os mortos. Proibiu a comunicabilidade com os espíritos. Moisés proibiu essa questão. Está lá mesmo, tem uma proibição. Agora, alguém proíbe uma coisa que não pode? Na doutrina das proibições, é impossível proibir uma coisa que não existe. Tu proíbe coisa que não existe? A maior prova da comunicabilidade com os espíritos, quem dá é o próprio Moisés, dizendo que é proibido, porque o povo daquela época estava se comunicando só para... Ele proibiu a comunicabilidade com o mundo espiritual. A maior prova da comunicabilidade é Moisés. Proibiu. Porque tu acha que Moisés ia proibir uma coisa que não pode? Não, só proíbe que pode.
Então, esse quarto capítulo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala da reencarnação. Aí o Espiritismo tem pilares básicos, a existência de Deus. Deus, Criador do Universo. Qual é a pergunta que fala disso? Aí fala da pluralidade dos mundos habitados. Imortalidade da alma. Comunicabilidade dos espíritos entre as dimensões. Que as dimensões se comunicam uma entre as outras. E a reencarnação são princípios básicos, 5 princípios básicos. Existência de Deus, pluralidade dos mundos habitados, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação. Está aí. E o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Então ele é uma montagem, não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ó a proposta de entendimento. Ó. E aí vem dizer assim para nós: bem-aventurados os aflitos. E aí nesse capítulo tão lindo, justiça das aflições. Ah, nós vamos ler hoje? Não. Vocês vão estudar. Bem-aventurados os aflitos. Justiça das aflições. Aí tem um momento que diz assim: causas atuais das aflições. Por que nos afligimos? Tem causas atuais, coisa que nós fizemos agora, então parou agora. Causas anteriores das aflições. Por que eu sofro tanto nessa vida se eu nunca fiz mal para ninguém? Aí tem as causas anteriores da vida. Você fez lá, retorna para expiar aqui. Esquecimento do passado. Tem uma próxima palestra aí. É isso, né? Pode dizer para o nosso irmão que vai vir isso: ó, estudamos isso. Esquecimento. Por que eu não me lembro? Seria muito mais fácil eu lembrar com quem eu tenho que me desculpar. Uhum. Se nós lembrar o que nós fizemos para os outros fizeram para nós, gente. E de preferência eu fico sempre pensando: nasce aquela criança tão queridinha, a mãe e o pai se apaixonam, o pai chega a babar na criança. Se a mãe soubesse às vezes quem é aquele filho que ela está dando a amamentar ali, daria estricnina. Se soubesse quem é o desafeto. Porque os desafetos se buscam para aprenderem a se amar. E às vezes vem com mães, pais, filhos, irmãos. Porque aonde há o devedor, há o cobrador. É assim que funciona. E a gente pega: ai, que lindo. Aí tu viu, olha a criação, que coisa mais linda. Prestem atenção nisso. Deus faz aquele desafeto, né, na nuvem do esquecimento, voltar numa outra roupagem, e a gente pegar e já no outro tá amando aquele que nós odiávamos. Como é fácil, viu? O amor. Vocês estão entendendo? Aí se a gente lembra que na outra encarnação nós era rei da Inglaterra, porque eu acho engraçado, tem muitas pessoas que adoram fazer pergunta para os espíritos. Tem muito centro espírita que você dá o trabalho de psicografar coisas de curiosidade. Aí eu acho engraçado, quem faz até regressão à vida passada, todo mundo foi rei, rainha. Haja reinos nesse mundo para toda essa turma ter sido rei, rainha. Não é todo mundo. Ah, você foi tal coisa, você foi tal coisa. Você foi isso. Quer saber quem você foi? Tem curiosidade? Olha para ti hoje. Analisa você hoje. Aí você vai saber. Analisa. Eu me analiso. Eu faço uma coisa muito simplesinha, que é uma recomendação da pergunta 919, onde Santo Agostinho recomenda. No final do dia, faz uma prece, faz uma passagem, tudo que tu fez no outro dia, onde que tu acertou, onde que tu errou. E onde que tu errou, vai no outro dia corrigir. Aí tem a pergunta
que encerra o terceiro momento do livro dos Espíritos, que é aquele momento do Evangelho, a terceira parte, a pergunta é: qual o meio prático? Olha, Kardec tinha umas perguntas interessantes, eu já falei aqui. Qual o meio prático? Ele quer uma coisa rapidinho, prático. É mais eficaz. Ele quer uma coisa rapidinha e que seja coisa que funcione para evitar o arrastamento do mal e se melhorar essa vida. Ou se melhorar essa vida e evitar o arrastamento do mal. Aí a resposta é: um sábio na antiguidade dizia: conhece você mesmo. Aí Santo Agostinho traz toda uma resposta. O conhecimento de nós mesmos é muito importante isso. Saber quem nós somos. Saber o que nós sentimos. Nós sabendo, nós avaliamos e vamos ver o que está de acordo e o que não está legal. Não está legal, vou trabalhar nesse campo. Vou me melhorar aqui. E faz um trabalho. Ninguém vai sair de uma encarnação espírito puro. São encarnações e encarnações. Cada encarnação a gente dá um passinho para frente. É assim. Aí diz aqui: motivos de resignação. Tem que ser resignado. Aí fala do suicídio e loucura. Está falando das aflições, eventuais aflitos. Aí nas instruções dos Espíritos vem falar do bem e mal sofrer, porque tem pessoas que sofrem mal, e tem pessoas que sofrem bem. São pessoas assim que sofrem. Todos nós sofremos, mas a gente entende. Faz daquele sofrimento uma escada para crescer. Mas tem pessoas que fazem do sofrimento mais sofrimento. Aproveitar bem. A lição agora é dor? Então que seja. Vamos chorar junto? Vamos chorar. Mas vamos fazer desse período um período de crescimento? Ou de lamentação? Ou de xingar Deus? Não, vamos crescer. Porque ninguém está isento do sofrimento. A gente sofre muito com perdas. Perde, a gente sofre. Aí perde um familiar. E as pessoas perguntam: perdi meu pai. Todo mundo perde. Ninguém perde. As pessoas dizem: ah, o senhor se entendeu. Não entendi. Porque você perde carteira, telefone celular, número de telefone, agenda. Isso você pode perder, chaveiro. As pessoas que nós amamos não perdem. Elas desencarnam e voltam ao mundo espiritual. E se tem a comunicabilidade dos espíritos, se nós daqui para lá e lá para cá, a gente pode intercambiar com eles? Ou vocês acham que as pessoas que amam nós não estão conosco, não estão nos ajudando, não estão onde estão fazendo o seu trabalho, sempre pensando em nós? E nós aqui também desejando o bem, que elas continuem? Ninguém perde ninguém. Não há? Não. A gente perde coisas. Ah, mas os espíritos então são fortes perante a morte. Não, nós sofremos. Porque também nós amamos, também sentimos saudades. Mas já não ficamos naquele desespero maluco, porque a gente já, pela graça de Deus, a gente já tem um entendimento que ninguém morre, que retorna ao mundo espiritual, e que vai acontecer com nós daqui 5 minutos, 10 anos, 100 anos, não sei quanto. O entendimento espírita, o entendimento da imortalidade da alma, nos traz o quê? Paz. A gente entende melhor as perdas de todos os tipos. Não é significado de acomodação, é significado de entendimento. Porque tem muita gente: ah, Deus quis assim. Mas Ele quis assim para voltar você a andar. Porque muitas coisas que acontecem no planeta, que acontecem na nossa vida, é que de repente a nossa vida está tão gostosinha, estava tudo bem, tudo maravilhoso, estava a coisa mais boa do mundo. Aí quando vê que você está se acomodando, e aí vem a lei do trabalho, o que vem? Vem a professora. Vocês conhecem a professora? A dor. Vem a dor e bota vocês a andar. Porque vocês estavam perdendo. Aí vem a dor fazendo andar. Quando está tudo acomodado, já é um acerto nosso. Mas quando eu estiver acomodado, vai lá e me chacoalha. Aí vem a dor, vem. O Sr. Jason de Camargo, em umas obras deles, da Fergus, diz que quando a gente acha que tem todas as respostas da vida, quando tem todas as respostas, a vida vem e muda a pergunta. É sempre assim. Então não tem acomodação. Quando nós temos muito acomodado, vai acontecer alguma coisa.
mas Deus quis assim. Deus, claro, a gente segue um pensamento, uma ideia, mas Ele quer que também a gente ande, reaja, siga. Ah, Deus me deu essa condição, eu vou aceitar com resignação. Ou é preguiça? Porque tem muita gente que se esconde atrás de comodismos. As condições que são nos dadas é para a gente melhorar. Em todos os sentidos. Eu já tenho 5 minutos. Eu tenho uma parente minha, que eu já contei aqui, que ela diz Dino, ela me chama de Dino porque eu tenho uns afiliados lá, e todo mundo me chama de Dino, daí eles me chamam de Dino. E eu atendo. Dino, eu sempre digo, queridos, estudem. Porque tem pessoas que têm mais facilidade de ler, mais costume, outros não. Mas pelo que eu sei, costume se adquire. Basta querer. Mas aí é uma outra coisa. Ai, Dindo, tu guarda tudo. Como é que tu consegue? Eu procuro sempre fazer uma leiturazinha, manter. Né? Desde pequeno meu pai me ensinou a ler uma revistinha, um livro, foi me ambientando. Eu me habituei. Eu vou ler e me dá sono. Ela me diz isso. Vigia, mas contar dinheiro não te dá sono. Engraçado, tem coisas que dão sono para nós e tem outras coisas que fica bem acordado. É interesse, pessoal. É interesse a nome dessa coisa. É importante ler e fazer as suas reflexões. Eu não estou dizendo que vocês têm que... O Espiritismo convida vocês a levar tudo ao crivo da razão. Não é fé cega. Eu acredito porque disseram lá na casa espírita. Não tem nada disso. Se disserem e você duvida, vem aqui e diga, o que você falou eu acho que não é assim. Defenda, são pontos de vista da filosofia. Leve ao crivo da razão. Não acredite. Não tem fé cega. E aí, para encerrando, né, vai falando, né, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Tem aqui um capítulo, se fosse um homem de bem, teria morrido. É um capítulozinho bem interessante. Aí Divaldo foi visitar um amigo dele, conta ele, num hospital que tinha passado um problema muito sério. E Divaldo foi fazer essa visita, ele conta. E eu vi, vou usar para repetir para vocês. Ele conta isso. E ele foi visitar lá o irmão lá, que estava mal de saúde, estava se recuperando. E tinha o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma prece? Vamos ler o Evangelho? Vamos. Daí fizeram a prece e o paciente lá, o amigo dele, deu o Evangelho para ele ler. E o Divaldo abriu ao acaso. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Adivinha que pedaço deu? Se eu fosse um homem de bem, teria morrido. Aí diz que quando o Divaldo abriu e deu isso, começou a rir. Daqui você está rindo, Divaldo? Ele disse, o capítulo que deu, o que deu? Se fosse um homem de bem, teria morrido. E o cara disse, ainda bem que eu não sou do bem. Bom humor, gente. Crescimento. A vida não precisa ser, o aprendizado não precisa ser com sofrimento, ele pode ser assim, tranquilo, com um sorriso, em paz, sabendo que está produzindo. Está aqui o capítulo 5, então, bem-aventurados os aflitos. Porque as nossas aflições, elas têm início em nós, pelos nossos descuidos, pelos nossos equívocos, pelos nossos desregramentos, pelos nossos excessos. Ninguém vai ser feliz pisando nos outros. Ninguém vai ser feliz plantando mal, sendo indiferente. A gente vai ser feliz e vai evoluir produzindo bem. Então que nós possamos, aqueles poucos, dos 2 bilhões e 100 milhões de cristãos encarnados. Para encerrar, eu quero dizer para vocês, deixo isso para vocês pensarem. Nós somos 7,5 bilhões de espíritos encarnados. Deve ter aumentado agora.
porque nasce mais do que desencarna, né? Olha o que a evolução fez conosco. Segundo a ciência, vocês podem procurar no Google, no ano de 1800 nós éramos 1 bilhão de encarnados. O planeta tinha 1 bilhão de pessoas encarnadas. 200 anos depois, nós aumentamos 7,5 essa quantidade. O que foi isso? A farmacologia, a penicilina, as invenções. Nós ganhamos mais prazo. Antigamente se desencarnava muito jovem. Hoje, com 70 anos, tem gente se matriculando na universidade e continuem. Porque a idade, a velhice está na cabeça, não está no corpo. Porque ninguém morre. Porque eu conheço uma história também de uma pessoa que disse assim: mas a senhora com essa idade fazendo na universidade? Sim, naturalmente. E quando vai, depois que se formar, vai querer trabalhar? Claro, formar um escritório. Mas quantos anos você tem? 86. Aí alguém diz, mas tu tá mais para, né? Porque a gente sempre pensa isso. E assim, naturalmente, quero seguir sim a minha carreira. E se não der para seguir nessa, conforme eu vi agora na palestra, na próxima reencarnação já desencarno sociólogo. É verdade ou não? Porque todo conhecimento você arrasta contigo, porque ninguém morre. Nós temos uma vida com várias existências. Tudo que nós aprender, porque lá naqueles minutos finais, vem uma coisa que às vezes a gente precisava ter antes. Mas tem na hora que pode, que é o arrependimento. E adianta? Claro que adianta. Claro que adianta. Já se arrependeu do que fez. Agora vai se dar conta lá e já vai saber, não quero mais aquilo. Agora não adianta. Porque tem no Código da Vida Penal, no livro Céu e Inferno, Código da Vida Futura, que é um Código Penal da Vida Futura. Tem uma coisa que diz assim: qualquer erro nosso tem 3 etapas. Para encerrar, eu quero que vocês me digam quais são as 3 etapas. Eu errei, tenho 3 etapas quando eu erro. Primeiro é se arrepender. É o arrependimento. Baixou aquele calorão, a pessoa já 2 horas depois está arrependida. Meu Deus, o que eu fui fazer? A primeira coisa que acontece quando nós nos passamos é se arrepender. Não é verdade? Depois que se arrepender, o segundo passo que está lá é a expiação. A gente, estou expiando sofrimento. Aí tenta ligar para a pessoa, está com o celular desligado, não consegue nem dormir. Está sofrendo? Já está expiando. Aí vai lá e pede desculpa para a pessoa. Eu não vi a hora, tentei te ligar, olha o que eu fiz ontem, me desculpa. E a pessoa, mas nem imagine, nem fique preocupado, eu entendo. As pessoas têm dias e horas, você não estava legal, vem cá, me dá um abraço, está tudo certo. Não esquenta. Você me desculpa mesmo? Nem te culpei, então não vou nem desculpar. Aí as pessoas me pedem, Jesus desculpava? Eu respondo, acho que não. Tu acha que Jesus desculpava? Eu acho que não. Por quê? Porque não culpava. Porque não tem que dar desculpa a uma coisa que você não culpou. Que história é essa? E depois a pessoa se desculpa, ai que bom, ai ótimo. Agora já estou aliviado. Não está. Porque você deve a reparação. Em cada erro nosso tem expiação. É isso? Arrependimento. Expiação e reparação. Todo mal que nós fizer, a gente vai se dar conta que errou, vai ficar sofrendo porque se deu conta que errou, aí vai querer fazer o acerto, vai lá, acerta, agora estou quites. Não está. Porque ainda você precisa fazer o bem. Porque para pagar o mal você precisa do bem ainda. Mas eu já pedi desculpa. Não basta. Tu pediu desculpa? E a pessoa aceitou? Aceitou. Bom para ela, porque ela sofreu uma agressão. E ainda quando você foi pedir desculpa, ela aceitou. Quem que tá só colhendo o bem aí? A pessoa que fez. Agora você fez o mal, ainda foi lá e pediu desculpa. Pediu arrego, ela te deu, você deve o bem. Então você tem que fazer para quitar. Para ela, para quem se quiser. Para encerrar. Mas e quando eu for pedir desculpa e a pessoa não me desculpar? O problema é dela. Você pediu desculpa. E aí o que eu faço? Faz um bem. Está quitado. Mas ela nunca mais vai me perdoar. O problema está com ela. Você já fez a tua parte. Então a vida é assim.
Então vamos cuidar, vamos aproveitar a hora, vamos ver quem que é a nossa família, vamos aproveitar os talentos. E vamos seguir, que a gente com certeza renasce, retorna a palavra muito melhor. E vai ter dias mais saborosos, sem muita exigência, com mais sorriso. Pessoal, mais suave, tá? Vamos mais suave, com mais jeito, que tudo fica bom. Evitem o mal e façam o bem. Muito obrigado, muita paz a todos.